Olá, uma excelente quinta-feira para você em nome do Senhor Jesus. Chegamos ao 11º dia já desse mês de setembro, né? O mês está voando, já estamos quase na metade desse mês e glória a Deus por isso. Mais um mês, mais um dia, mais uma oportunidade de vivermos coisas novas, né? De vivermos coisas maravilhosas. Quero compartilhar com você algo que eu trouxe ontem, né, para a igreja. Ontem foi quarta-feira, dia da família, e estávamos falando sobre, manter os olhos em Jesus. A minha pergunta para você é: você está mantendo os olhos em Jesus? Você está mantendo os seus olhos na palavra? Você está olhando fixamente para Ele? Ou talvez, estamos colocando os nossos olhos na situação, na dificuldade, no problema. Olha só o que Hebreus, capítulo 12, versículo 2, vou ler apenas a primeira parte, que diz o seguinte: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. O texto nos ensina, que os nossos olhos precisam estar olhando para Jesus. Mas não é só olhando, Eu gosto dessa tradução que diz: olhando firmemente para Jesus. Não é só olhar, mas é olhar de forma firme, de forma constante, de forma, que nada vai nos fazer tirar a atenção, É mais ou menos quando você está com seu olhar fixo naquilo que você está assistindo, e pode acontecer o que for do lado, Geralmente acontece muito com crianças, às vezes quando elas estão muito centradas, muito concentradas, elas não ouvem nada, elas não prestam atenção em mais nada, a não ser naquilo que os olhos delas estão. E a palavra de Deus, ela fala que nós devemos olhar para Jesus desta forma. Não importa o que está acontecendo ao seu lado, até porque em meio a tantas dificuldades que nós passamos, nós somos tentados a olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para cima, olhar para baixo, e a palavra nos ensina a olhar para Jesus. Talvez essa foi uma dificuldade que Pedro enfrentou quando andava sobre as águas, Lá em Mateus 14, 29 e 30, a Bíblia vai dizer para nós que ele andou sobre as águas, viveu o sobrenatural, mas foi tentado, assim como eu, assim como você é tentado, a olhar para os lados. E foi neste momento que, quando ele sentiu o vento forte, a Bíblia diz, ele teve medo, ele começou a afundar. Olha o que diz Salmo 32, versículo de número 8. E eu falava isso aqui também para os irmãos: olhar para Jesus traz direção em meio a muitas incertezas. E o texto vai dizer o seguinte para nós, Salmo 32, 8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha que lindo isso aqui. A palavra está dizendo que o Senhor, ele vai nos guiar, Ele vai nos ensinar, ele vai nos instruir pelo caminho que devemos caminhar. Quando olhamos para Jesus, até o caminho, o direcionamento, o que falar, o que pensar, como agir, como viver, ele vai nos ensinar. E o melhor de tudo é: guiar-te-ei com os meus olhos. A minha pergunta de ontem foi: será que Deus vê a minha família como eu vejo? Às vezes nós vemos o problema, nós vemos a deficiência, nós vemos a dificuldade, nós vemos aquilo que os nossos olhos naturais nos revelam. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que, a partir do momento que deixamos ser instruídos e ensinados pelo Senhor, ele também nos guiará, mas não com os meus olhos naturais, mas com os olhos dele, com os olhos do Senhor, diz a palavra. Isso é muito lindo, Porque quando nós olhamos com os olhos do Senhor, com certeza a ótica muda, A situação, ela muda, porque Deus não vê como vê o homem, Deus não enxerga como enxerga o homem. Como eu disse, o homem enxerga a limitação, o homem enxerga as dificuldades, quando na verdade Deus enxerga a solução. Da mesma forma que um dia Deus olhou para você e ele então planejou, Ele desejou, ele acreditou, ele apostou em você. Tenho certeza que assim será também na sua casa. Olhar para Jesus nos fortalece em meio às tempestades. Lá em João, capítulo 16, 33, um versículo que nós citamos muito na igreja e já esse ano já foram algumas vezes. O texto vai dizer o seguinte: Jesus, ele fala, que
que nós precisamos olhar para ele, né? O texto, ele vai dizer da seguinte forma, né? Que quando nós olhamos para o Senhor, de modo algum, de maneira alguma, nós seremos envergonhados. Pelo contrário, até uma preparação do Senhor Jesus para a nossa vida. Ele diz assim, ó: tenho-vos dito isso. E eu gosto muito desta palavra, porque Jesus está dizendo, ó, eu estou falando isso aqui, preste atenção. Para que em mim tenhais paz. Olha que bonito. Jesus, ele diz, ó, eu tenho vos ensinado. Ó, eu tenho dado, né? Já tenho lançado para vocês aqui a palavra já para vocês se prepararem. Olha, eu estou dando a letra para vocês. Em mim, para que em mim tenhais paz. Preste atenção numa coisa que eu toquei muito nesse assunto ontem, que Jesus, ele está dizendo que nós não vamos encontrar paz naquilo que talvez nós gostaríamos de encontrar. Seja financeiramente falando, seja talvez num casamento perfeito, seja talvez numa família perfeita, seja talvez numa saúde perfeita. Não, Jesus está dizendo, não é aí que você vai encontrar paz. Né? Porque quando nós falamos de paz, nós imaginamos o quê? Ausências de guerras, né? Não ter problemas, não ter dificuldades. Só que olha só o que o versículo, né? O que o Senhor Jesus, ele diz logo após, né? Para que nele tenhamos paz. No mundo tereis aflições. Então Jesus está dizendo, olha, você vai ter aflições neste mundo. Você vai passar por lutas neste mundo. Mas se os seus olhos estiverem nele, se você se concentrar nele, ele está dizendo que você vai ter paz, mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades. Por isso, meu irmão, minha irmã, os nossos olhos, eles precisam estar apontados para Jesus, apontados para a palavra, apontados para o Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha só o que a palavra nos ensina. Tenha bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É ter, né, alegria no seu coração, é você ter a certeza no seu coração, é você ter disposição no seu coração de acreditar. Vai dar certo, não vai mudar. Por que eu tô acordando mais um dia aqui lutando? Porque eu sei que Deus vai ser na minha vida. Por que eu estou indo trabalhar? Porque eu sei que Deus vai me abençoar. Por que eu continuo insistindo com essa pessoa, pastor? Porque eu sei que Deus vai fazer a obra. Por que eu continuo fazendo o que eu faço? Porque eu sei que aquele que me prometeu é fiel para poder cumprir. Eu creio que ele vai cumprir a boa palavra. Então, por isso, nós não desanimamos. Então, ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele diz, para que em mim tenhais paz. Por quê? Eu venci o mundo. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor Jesus na nossa vida que vai nos ajudar. Então, olhar para Jesus nos fortalece em meio às tempestades. Eu não sei que tempestade talvez você está passando hoje, mas Jesus, ele está dizendo, olhe para mim, para que você então possa, em meio a grandes tempestades, permanecer firme. E aí citei também, por último, Isaías 40, né, versículo de número 31, aonde o Senhor, ele vai falar que todo aquele que olha para ele vai ter, né, as suas forças renovadas, vai ter as suas forças restabelecidas. Ele diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia e correrão e não se cansarão e caminharão e não se fadigarão. O texto está dizendo para nós que quando nós olhamos para Jesus, né, e esse olhar para Jesus renova a nossa esperança, em meio ao cansaço, às frustrações, em meio às dificuldades, Jesus renova as nossas forças. Quando você olha para Jesus, ele não só apenas te sustenta, mas ele também ensina a esperar com paciência. Ele ensina que ele está presente e isso te basta. Então o texto vai dizer para nós, mas os que esperam no Senhor, ou seja, continuam olhando para ele, continuam aguardando nele, estes então terão as suas forças renovadas. É interessante, né? Porque a palavra fala, quando você aprende a esperar no Senhor, o Senhor então ele muda, né? Aquilo que talvez poderia ser um momento cansativo. Poxa, tem gente que fala, pastor, não aguento mais esperar, né? Esperar, às vezes, traz uma exaustão. Esperar, às vezes, traz um certo desconforto. Mas a palavra diz, esperar no Senhor, não. Porque quando você espera nele, as suas forças são renovadas. Então, esta é a mensagem que eu trouxe ontem para a igreja.
E eu faço questão de compartilhar com você, talvez, você que esteve ou você que talvez não pôde estar, mas olha, que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje e aprenda a olhar para Jesus, aprenda a colocar os seus olhos nele para que você possa viver diante de cenários difíceis, cenários complicados, mas com a certeza que você não está sozinho, que ele vai te guiar com os olhos dele, que ele vai se manifestar na sua vida, ele vai te trazer essa paz que excede todo entendimento, que ele vai estar presente, independente da dificuldade, da tempestade ou da luta que você estiver passando. Vamos orar? Quero apresentar o seu dia, esta quinta-feira, diante do Senhor, para que ela continue sendo uma bênção na tua vida. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu venho apresentar todas estas pessoas que me acompanham, que me ouvem agora, que estiveram presentes ontem ou não, mas Deus, que estão tendo a oportunidade de acessar esta mensagem. E Pai, que o Senhor continue a falar ao coração dele, ao coração dela. Talvez, Pai, estamos passando pelos piores momentos da nossa vida atualmente. É dificuldades em casa, é no financeiro, é na saúde, meu Deus, talvez em todas as áreas. Mas Deus, a tua palavra está nos pedindo, está nos chamando para olhar para o Senhor. Deus, então, nos ajude a olhar para o Senhor Jesus, nos ajude a olhar para a palavra, nos ajude a nos manter firmes na promessa que um dia o Senhor nos deu, a qual, Deus, a palavra diz, ela jamais se frustrará, ela jamais falhará, porque aquele que prometeu é fiel para poder cumprir. Então, Pai, que o Senhor se manifeste na vida desta pessoa agora e, Pai, traga paz para o coração dela, traga alegria para o coração dela e se manifeste na vida dela em o nome do Senhor Jesus. Graças te damos para a tua glória, para a tua honra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira para você, em nome de Jesus.